Olá pessoal, essa será uma aula introdutória às linhas de transmissão. Iremos discutir brevemente os tipos de linhas de transmissão e por que a teoria de circuitos elétricos não funciona exatamente, e aí a motivação para você ter um primeiro contato com ondas do tipo eletromagnéticas. Eu vou virar aqui a câmera para o quadro. Acho que não vou aparecer no vídeo, mas não tem problema. Então, como nas outras oportunidades. Então, a questão essencial é que linhas de transmissão são estruturas que permitem um certo tipo de guiamento. Se nós falarmos de ondas, em geral, ondas que são guiadas, você tem guias de ondas de várias naturezas. O nosso foco aqui são as estruturas do tipo linhas de transmissão. No material didático que eu deixo disponível há outras discussões adicionais, mas você tem os tipos de linhas de transmissão principais. Vou tentar colocar aqui tipos de linhas de transmissão principais. Eu não sei se está sendo possível visualizar aqui. Então nós temos o par de condutores. Esse é um tipo de linha de transmissão bem conhecida. Você tem aqui um certo eixo Z, que é a direção longitudinal. Então, para todos os fins aqui, você supõe que isso aqui é infinitamente extenso ao longo do eixo Z, ou então que tem um certo início em Z igual a zero e uma certa terminação em Z igual a L. Aí você vai ter um par de fios condutores, de condutores. Esses condutores eles têm de centro a centro, por exemplo, uma distância D, e o diâmetro de cada condutor, vamos chamar assim de A. Então você tem uma linha de transmissão que é o par de condutores paralelos. Uma estrutura similar a essa aqui, muito em termos de análise muito parecida, é se você tiver um ground, um plano de terra, e a uma certa altura, vamos chamar essa altura de H, a partir desse plano de terra, você tem um condutor, para lá é o eixo Z, novamente, começa aqui e tem uma certa distância L. Então isso aqui é muito comum em linhas de transmissão de energia. Aqui, é claro, você tem um dielétrico, tipicamente o ar, e a permissividade dielétrica desse dielétrico é aproximadamente 1, se for o ar, mas nada impediria que esse condutor estivesse imerso em um outro dielétrico qualquer. Então esses são dois tipos, né? O tipo 1, tipo 2, de linha de transmissão. Um outro tipo muito utilizado é o guia coaxial. É uma outra linha de transmissão muito empregada comumente em sistemas de TV a cabo, por exemplo, em links de comunicação. Você tem essencialmente, né, o tipo 3 aqui, é o guia coaxial. Dos mais importantes e utilizados. Você tem aqui um condutor interno de diâmetro A, vou exagerar aqui um pouquinho, condutor interno, diâmetro A, uma malha externa, poderia ser um condutor maciço, eventualmente, uma malha externa. E essa malha externa, ela está situada ela tem um diâmetro B, melhor dizendo, e a onda, ela se propaga aqui, nessa região dielétrica que tem permissividade dielétrica epsilon relativa. Tipicamente, né, se nós formos utilizar materiais comuns, o polietileno é um material muito comum nesse tipo de linha de transmissão, polietileno, tem um epsilon relativo que fica na ordem de 2,25. É claro que depende um pouco da densidade, etc., mas você tem um índice de refração efetivo aqui, que é a raiz quadrada do epsilon relativo, nesse caso, e que então é da ordem de 1,5. Significa que a onda eletromagnética dentro dessa estrutura aqui se propaga com uma velocidade v
que é o C do vácuo, C subíndice 0 para denotar vácuo aqui, sobre esse N, ou seja, a velocidade de propagação da onda eletromagnética no guia coaxial é da ordem de 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou 200 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade típica de uma onda em um cabo coaxial. Então, são 3 tipos de guias que nós já mencionamos. Existe ainda um quarto tipo que todo mundo deve estar acostumado a trabalhar, que são as microfitas, né, as placas de circuito impresso. Então, vou chamar isso aqui de microfita. É uma situação similar àquela de um condutor sobre um plano de terra, um plano de referência. Então, você vai ter uma estrutura mais ou menos assim, onde embaixo aqui tem um plano de terra, que é um condutor tido como um condutor. Os condutores aqui, para a primeira análise, são tidos como ideais. Então, esse aqui é um ground. Você vai ter acima desse condutividade tendendo a infinito, idealmente, né? Idealmente é isso. Idealmente essa condutividade é infinito. Você tem uma região dielétrica de permissividade epsilon relativo. Essa camada aqui tem espessura D, é a espessura da sua placa de circuito impresso, por exemplo. E sobre ela você tem a trilha condutora que vai conectar, digamos, uma parte do seu circuito até outra parte do circuito. Então, esse aqui é o eixo Z, digamos, 0 até L. E a largura desta trilha aqui, né, essa largura da camada condutora na parte de cima é W. É claro que você pode criar linhas de transmissão acopladas, onde você tem duas trilhas aqui, então você vai eventualmente acoplar uma linha com a outra, ou você poderia não ter o ground e você ter uma trilha paralela com outra trilha. Então você vai ter, na verdade, uma situação similar ao par de condutores paralelos. Esse aqui seria o caso similar a um condutor sobre um plano de terra. A diferença maior daquele caso é que acima do plano o dielétrico era único. Aqui você tem o epsilon dielétrico do substrato, e acima do substrato poderia ter outra camada de substrato, mas normalmente é ar. Então você tem o epsilon relativo fora aqui dessa região igual ao do ar. Normalmente, para aplicações em frequências altas, você usa um material que é conhecido como Teflon, né? Ou então também em muitas aplicações você tem o FR4, é um tipo de material muito utilizado. O FR4 tem um epsilon relativo aqui nessa região, né? Um epsilon relativo da ordem de aproximadamente 4,8. Então você pode estimar já a velocidade a partir de um índice de refração que é a raiz quadrada desse número. A velocidade vai ser simplesmente a velocidade da luz no vácuo dividido por esse n aqui. Então isso vai dar menor do que a velocidade da luz no vácuo, mas tipicamente esse número aqui não é exatamente o que vai acontecer. Então existem fórmulas empíricas para você calcular, foge um pouco ao escopo desta aula, mas é basicamente uma correção devido ao fato de que o campo eletromagnético que resolve esse problema aqui, ele vaza. Então ele tem, por exemplo, linhas de campo elétrico e magnético, né? Linhas de campo aqui dentro do dielétrico e tem linhas que vazam pelo ar. Então existe um epsilon efetivo, que é ligeiramente diferente desse aqui. Então normalmente o epsilon efetivo, nessa circunstância, o epsilon efetivo ele é menor do que o epsilon relativo do dielétrico, mas é maior do que o do ar, que é aproximadamente do vácuo nessa circunstância. Então você vai ter um epsilon efetivo normalmente mais próximo do relativo do dielétrico. Esse substrato aqui normalmente é uma fibra de vidro, mas existem outras, como é o caso desse aqui, existem outras, como mencionei o Teflon. Existem outros tipos de linhas de transmissão possíveis. Um fenômeno que também eu vou só mencionar aqui, mas que é interessante quando você tem, por exemplo, duas linhas de transmissão sobre um plano de terra,
Se você tivesse esta linha aqui e uma outra do lado, você vai ter um acoplamento, dependendo da proximidade entre esses condutores de cima aqui, né? Digamos que esse aqui tivesse largura W1, esse aqui largura W2, e uma distância D entre eles, que provoca um fenômeno de acoplamento entre linhas, e isso eventualmente gera um efeito indesejado que é o crosstalk, né? Mas enfim, isso também é um assunto que foge ao nosso escopo aqui. Existem outros guias de onda que, como eu mencionei, são utilizados muito em microondas, ou existem ainda os guias de onda que são totalmente dielétricos, que é o caso da fibra ótica, e que não estão enquadrados nessa característica das linhas de transmissão. As linhas de transmissão elas têm uma característica fundamental, né? Características gerais, ou o que define uma linha de transmissão. Vamos colocar assim, o que define linha de transmissão. Eu posso mencionar dois aspectos. O primeiro deles é essencial. Você tem que ter, no mínimo, ou para definir uma linha de transmissão, duas superfícies condutoras separadas por um dielétrico. Isso é fundamental. Duas superfícies condutoras separadas por um dielétrico. E essas superfícies condutoras elas são mantidas a uma diferença de potencial. Esse é um ponto fundamental. Você tem que ter isso aqui. E como consequência disso é que as linhas de transmissão verdadeiras elas suportam um tipo de propagação que é dado por modos transversal eletromagnéticos, modos TEM, transversal eletromagnéticos. Esse tipo de modo aqui, ele implica que a sua frequência de corte, a frequência mínima de operação, é igual a zero. Tá? Guias de ondas, outros, em geral, têm uma frequência de corte não nula. Ou seja, só funcionam propagando as ondas a partir de uma frequência mínima. Para linhas de transmissão, essa frequência mínima é zero. Ou seja, você pode propagar ondas em linhas de transmissão indo desde 0 Hz até infinito. E é óbvio que infinito não é bem o caso, porque você tem um limite dado pelas perdas. A limitação da frequência superior é dado mais pelas perdas que envolvem aquecimento dos condutores, correntes de fuga nos dielétricos, mas essencialmente você tem uma operação a uma frequência qualquer f maior do que ou igual a zero, né? Você pode conectar dois pontos por um campo que não muda no tempo, seria um regime DC. DC frequência zero, acima disso qualquer frequência se propaga numa linha de transmissão. Então essas são características fundamentais, suportam modos transversal eletromagnéticos, mas para isso você tem que ter duas superfícies mantidas a uma diferença de potencial. Em linhas gerais, existem algo que vai aparecer em outras aulas, né? Em linhas gerais existem os chamados modos de propagação, que são configurações do campo eletromagnético. Os modos são soluções das equações de Maxwell sujeitas às condições de contorno impostas pelos materiais. Então, são soluções das equações de Maxwell satisfazendo condições de contorno.
Essas condições de contorno, elas são derivadas ou derivam, vindas, dos materiais, interface, por exemplo, entre um metal e um dielétrico, ou entre um dielétrico e outro. E, claro, dependem também de geometria, com a qual você constrói a sua estrutura. Então, uma linha de transmissão que é um cabo coaxial tem soluções distintas de uma microfita ou de outra coisa. E existem modos que são chamados TE, ou seja, T de transversal e E de elétrico, transversal elétrico, onde imagine que a sua direção de propagação desta onda é a direção de Z, a energia está sendo transportada ao longo de Z, você vai ter um campo elétrico totalmente perpendicular, por isso transversal elétrico, mas o campo magnético vai formar um certo ângulo. Ou seja, você vai ter um ângulo formado entre o campo magnético e a direção de propagação não nulos. E isso corresponde à existência de um campo magnético transverso e uma componente de campo magnético dita longitudinal. Então, nesse tipo de solução TE, o EZ, componente longitudinal, é zero. Tá? Existem ainda os modos TM. Naturalmente que os modos TM são aqueles onde você tem agora o Hz igual a zero, o EZ diferente de zero. Então você vai ter um campo elétrico que propaga com a onda que não é necessariamente perpendicular a esta direção de propagação da energia. Então você tem um certo ângulo θ formado pelo campo elétrico. Claro que ele sempre vai ter uma componente transversa para propagar energia, mas nesse caso ele vai ter uma componente longitudinal e o magnético aqui ele forma um ângulo de 90 graus com a direção de propagação. Então nesse caso do modo TE, o elétrico forma 90 graus, o magnético não. No TM, o elétrico forma um ângulo não 90 e o magnético forma 90. Então, e existem ainda os modos TEM, que são os modos de interesse das linhas de transmissão. Rigorosamente falando, as microfitas, estruturas que são feitas em circuito, com substratos, interfaces entre materiais do tipo microfita ou coisas assim, não suportam modos verdadeiramente TM, mas é quase TEM porque as componentes longitudinais são muito pequenas comparadas com as outras, então você assume que são modos transversal eletromagnético. Então, nesse caso, dada a direção Z de propagação, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético formam um ângulo de 90 graus com a direção de propagação. Em qualquer circunstância, o campo elétrico e o campo magnético, entre si, eles formam 90 graus. Então, o elétrico e o magnético total que formam 90 graus, o elétrico e o magnético total que formam 90 graus também. E é óbvio que existem soluções ainda mais gerais do que essas três possibilidades aqui, que são os campos híbridos, modos chamados híbridos. São modos que não são nem TE, nem TM, nem TEM. Você tem o elétrico, o magnético e a direção de propagação, onde tanto o elétrico forma um ângulo θ diferente de 90, quanto o magnético forma um ângulo diferente de 90 com a direção de propagação da energia, de transporte de energia feita por essa onda. Tá? Então, existem ainda os modos híbridos, onde os ângulos entre E e a direção de propagação, o H e a direção de propagação, não são 90 graus. Então, nós estamos falando aqui de estruturas que permitem essa forma de propagação. Existem outras estruturas, guias de onda de microondas, um cano metálico oco, por exemplo, forma um guia de ondas muito utilizado em microondas em geral, que não suporta esse tipo de propagação. Para esse tipo de propagação acontecer, em estruturas metálicas você tem que ter no mínimo duas superfícies condutoras mantidas a uma diferença de potencial. E as linhas de transmissão, os modos fundamentais das linhas de transmissão são TEM. É esse modo que nos interessa nessa análise, embora a gente vá fazer uma dedução
da equação de linha de transmissão, ou do telegrafista, né, como é chamada, usando conhecimentos da teoria de circuitos que, creio, todo mundo tenha nesse estágio de desenvolvimento. Então, esses modos aqui têm frequência de corte, TE e TM, têm frequências de corte geralmente maiores do que zero. Aqui admite frequência zero. E corte é frequência mínima, né? Mas esses modos aqui, em geral, não. Então, o nosso foco é aqui. Linhas de transmissão, modos TEM. E em linhas de transmissão, existem outros modos que não TEM? Sim, existem outras soluções também. Nos interessam aqueles fundamentais. Bom, dito isso, uma leitura mais aprofundada é recomendada, né? Está no material didático também. Mas dito isso, eu gostaria de mencionar aqui a limitação da teoria de circuitos elétricos. Então, por que a gente precisa de alguma coisa além da teoria de circuitos? Então, a pergunta que eu poderia fazer é essa aqui, ó. Por que a teoria de circuitos elétricos não funciona sempre? Ela funciona em algumas circunstâncias, mas não sempre. E por que ela não funciona sempre? Então, a razão essencial aqui é a teoria de circuitos elétricos, ela não leva em conta aspectos ondulatórios. Aspectos ondulatórios. E isso essencialmente é associado à propagação. E a gente sabe que propagação tem a ver com atraso na chegada da informação. Propagação implica um atraso. E isso aqui não é levado em conta na teoria de circuitos. Como a gente vai ver, a teoria de circuitos ela é válida desde que o tamanho daquilo que você esteja analisando seja muito menor do que o comprimento de onda daquela onda que está sendo empregada. Aqui vale a teoria de circuitos. Se isso aqui é verdadeiro, vale a teoria de circuitos elétricos. Caso contrário, não. Então, a teoria de circuitos elétricos ela seria o equivalente a você, por outra, dizer que a velocidade da luz é infinita. É uma outra aproximação possível para avaliar a validade da teoria de circuitos. Então, ela não funciona porque ela não leva em conta aspectos de atraso. E como é que a gente sabe disso? Bom, a primeira das coisas é que eu tenho certeza que quando alguém monta um esquemático de um circuito, digamos que aqui você tem uma fonte, aqui está sujeita a ligar a chave. Então aqui eu tenho uma chave, eu posso ligar essa chave em t igual a zero. E essa fonte aqui ela pode ser uma fonte do tipo senoidal, sei lá, um V0 e elevado a ômega-t, seria esta a nossa fonte de sinal. Não sei se dá para enxergar direitinho aqui, né? Você tem aqui representação complexa já, V0 e elevado a ômega-t. Um sinal de amplitude V0, frequência ômega. Normalmente você vai conectar essa fonte a algum outro elemento do circuito, uma impedância aqui, digamos, que pode ser outra parte do circuito. Então, essa fonte aqui poderia ser, por exemplo, a saída de um transistor para chegar na base de outro transistor, ou poderia ser a saída de um gerador até uma estação, uma subestação aqui, você tem uma impedância equivalente lá. Então, daqui, eu vou chamar de Z igual a zero até aquele ponto, que eu vou chamar de Z igual a L, ou seja, esse comprimento total aqui é L. Daqui até lá, daqui desse ponto até lá onde está a carga, em circuitos elétricos, você, em geral, não fica especificando a distância dada por trilhas ou por elementos condutores. Se você assumir que o condutor tem
condutividade infinita e ele não representa perdas ômicas para o seu sistema. Se você quiser calcular perdas ômicas, eventualmente você vai falar, são tantos metros de cabo, são tantos metros de linha, mas em geral, se você está analisando um circuito numa placa pequena, né, você não especifica, a não ser para fins de projeto real, que você tem que realmente dizer assim, ó, do interruptor da sala até a lâmpada, ou do quadro até o chuveiro tem tantos metros, é projeto mais para saber estimar quantos metros de cabos você tem que ter, você não fica dizendo, olha, no circuito eu tenho aqui um resistor, a meio centímetro tem um capacitor e daqui até lá tem outra coisa. Você não fica especificando essas distâncias aqui normalmente. Mas você não especifica essas distâncias porque para você não importa em analisando alguma coisa pela via da teoria de circuitos, para você não importa atraso, né? Só que nós sabemos o seguinte: a teoria de circuitos, ao você ligar a chave aqui, instantaneamente o que você enxerga aqui, você pode colocar uma ponteira do osciloscópio nesse ponto e uma outra ponteira lá, faça com que as distâncias, os tamanhos da ponteira até a entrada do canal A no seu osciloscópio e desse ponto até entrar no canal B sejam iguais, mesmo os tipos de cabos, etc., para que essa parte do atraso seja igual nos dois, então você vai poder descontar isso. Você assume que o que você enxerga aqui é o que está lá, instantaneamente. Então, se você tem teoria de circuitos válida, o que aparece aqui é o que está aqui. Ou seja, esse aqui é o V da fonte, como função do tempo, e aqui é o V em cima da carga, como função do tempo. Você está afirmando em circuitos que essas duas coisas são iguais. Só que existe uma coisa aqui entre Z igual a zero e Z igual a L, que é o atraso na propagação da informação. Quando você liga a chave aqui, não significa que instantaneamente a informação já chegou lá. Vai demorar um tempo para esse ponto saber que a chave aqui foi ligada. Tá? Então vejam só dois cenários possíveis. Lembrando dessa estrutura aqui, você tem a fonte de tensão. Nesse ponto aqui você coloca o A, e nesse ponto aqui você coloca a ponteira B do seu osciloscópio. Veja só, se você tem um certo atraso, o que significa ligar a chave em relação às medidas? Significa o seguinte, que dado o eixo do tempo, é o seu horizontal lá no osciloscópio, na hora que você ligou a chave, imagina que aquele V0 era real, puro. Então, na hora que você ligou a chave em A, você vai medir um cosseno. Certo? Em A você mede um cosseno com amplitude V0. Suponha que não tem perdas. Esse sinal oscila entre menos V0 e mais V0 aqui. Você tem um cosseno, essencialmente. No ponto B, enquanto a informação não chegar até lá, você vai continuar medindo zero. Eu vou exagerar aqui o atraso, né? E isso aqui vai acontecer, vai começar a medir um sinal. Esqueça todos os transitórios, todas as não idealidades de transitórios. Isso aqui vai começar a acontecer em ΔT, que corresponde ao tempo necessário para a onda andar, desde 0 até L. E é a partir daí que você vai começar a medir. Então, esse sinal que está representado na cor branca seria o VA. Esse aqui é o VA. Esse aqui é o VA. É a tensão medida em A. E esse outro sinal aqui seria a tensão medida em B. Atrasada um ΔT. Então, esse pico acontece atrasado. Esse pico que está acontecendo em A acontece atrasado por uma diferença temporal ΔT.
E esse aqui é o que você vai medir de fato em B. Minha figura não ficou muito bem, mas as amplitudes não tem perda, tá? Aqui é V0, aqui é menos V0, aqui é mais V0 e assim vai. Tá? Agora, quanto vale o atraso? Isso nós já discutimos anteriormente, né? O atraso vale o comprimento dividido pela velocidade de propagação do sinal. Esse é o atraso. Né? Para andar uma distância L, a onda leva um intervalo de tempo ΔT, ligou a chave, ΔT depois ela chegou no outro ponto. Né? Na teoria de circuitos, você diz que esse ΔT aqui é um tempo insignificante. Agora vejam só. Nós temos para uma onda um certo período. Então, de pico até pico, posso pegar na curva em rosa aqui ou na curva em branco, né? De pico a pico, você tem desse ponto até aquele ponto lá o período temporal. E naturalmente que a frequência é o inverso do período temporal. É isso que nós sabemos da ondulatória básica e de sinais, né, normalmente. Então, olha só. O que acontece? Se você tiver a primeira situação, onde vale a teoria de circuitos, né, primeiro, vale a teoria de circuitos elétricos, você está dizendo o seguinte, olha, ΔT é muito menor do que um ciclo completo. O que significa isso? Significará que eu vou até exagerar um pouquinho, quando o sinal começa em A, começou em A, com amplitude V0, vai levar um certo tempo para ele chegar em B. Só que esse ΔT é tão perto de zero comparado com esse período todo aqui, que o sinal que eu meço em B está um pouquinho defasado, mas ele está quase em cima do sinal em branco, que é a fonte. Né? Ele está um pouquinho defasado. É possível, num osciloscópio, que você defina uma base de tempo, que significa você definir quantos volts por divisão e quantos segundos por divisão. Tem essas duas coisas aqui em um osciloscópio para ajustar a sua magnitude e a escala de tempo. É possível que, dada a escolha que você faça aqui de segundos por divisão, você precise ver pelo menos um período completo de oscilação na tela. A resolução da linha, ou seja, visualmente, uma linha que é mostrada numa tela, vai corresponder a uma largura de tempo na janela, a um intervalo temporal na janela. É possível que a resolução da linha na tela do osciloscópio sejam maiores do que o ΔT. Você pode fazer essa conta. Né? Pois bem, vejam só. Imagine aqui um caso concreto. Tá? Imagine um caso concreto. Frequência 60 Hz. Você pode fazer essa conta facilmente. Período 16,6 pontinhos milissegundos. Se você pegar uma linha de transmissão típica de comprimento igual 1 metro, que seja, você pode pegar 1 quilômetro, seja 1 quilômetro aqui, você pode calcular quanto é o atraso. E o atraso em 1 quilômetro, né, em 1 metro é menor ainda, eu estou ainda amplificando por 1000 o atraso que tem em 1 metro. Em 1 quilômetro você tem 1000 vezes o atraso que você teria em 1 metro. Então, um L de 1 quilômetro
ligando, por exemplo, um ponto até outro 1 quilômetro distante, você vai ter 1 quilômetro, ou seja, 10 elevado a 3 metros, dividido por aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, se for uma linha de transmissão no ar. E isso aqui, então, vai te dar algo na escala de 10 elevado a menos 5, ou podemos colocar assim, ó, um fator 10 na 2, 10 a sexta, 10 dividido por 3, nós teremos um fator algo como 3,33 vezes 10 a menos 6, ou seja, da ordem de microsegundos. Note que de mili para microsegundos são 3 ordens de grandeza. O seu atraso em 1 quilômetro de distância é um atraso que corresponde a uma fração que estaria aqui, ó, nesta posição depois da vírgula no milissegundo. Tá? Então, basicamente, você está dizendo, olha, o ΔT é muito menor do que o período temporal. As escalas de tempo envolvidas nos processos elétricos, nesse circuito de 60 Hz, são escalas de tempo que envolvem esse período, e dentro desse período, um atraso de 3,33 microsegundos eu vou considerar desprezível. É como se fosse instantâneo. E aí eu digo, vale a teoria de circuitos elétricos. Pois bem, nessa situação, notem que eu posso fazer ainda uma outra coisa. Se o ΔT é igual a L sobre velocidade, e isso aqui é muito menor do que o período de tempo associado, você veja que você pode escrever assim, ó, L é muito menor do que período sobre velocidade, né? Só que o período, desculpa, período vezes velocidade, né? Passando esse V para lá, período vezes velocidade. Só que este V aqui, vezes o período, é o mesmo que velocidade sobre a frequência da onda. E a velocidade sobre frequência vai me dar o comprimento de onda. Então é daqui que a gente tira que vale a teoria de circuitos. Se o atraso é desprezível perto da duração dos fenômenos que eu estou estudando, escala de tempo relevante, e isso implicará que o comprimento do que eu estou analisando, de um ponto A até um ponto B, é o comprimento L, portanto, está ligado por um par de condutores, por exemplo, ou um condutor sobre um plano de terra, ou um cabo coaxial, o que quer que seja. Esse comprimento L aqui tem que ser muito menor que lambda para que esta condição ΔT muito menor que o período seja verdadeira. E aí valerá a teoria de circuitos elétricos. Bom, o lambda que eu preciso considerar é o lambda na guia ou na linha de transmissão que eu esteja considerando. Por exemplo, se você tiver uma linha de transmissão no ar, esse lambda é o lambda do vácuo. Caso contrário, você vai ter que usar o lambda correspondente. Por exemplo, tá? Qual é o lambda? Exemplo, cabo coaxial. Qualquer outra linha de transmissão que você queira, o lambda que você vai considerar é o lambda calculado no vácuo dividido pelo índice de refração efetivo, que em geral é dado pela raiz quadrada do epsilon efetivo. Esse lambda do vácuo aqui é só pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela frequência. Se você tiver um pulso, que é uma composição de frequências, o que você faz? Bom, você encontra o espectro desse pulso. Se a maior frequência desse espectro, relevante, é claro, né? Porque eventualmente você faz uma transformada de Fourier, você vai ter um espectro que pode ter lá até infinito algum resíduo, algum ruído. Então, você vai considerar até onde o espectro é relevante. Aí depende de cada projetista, por exemplo. Né? Mas digamos que você tem um espectro de sinal. Então, em frequência, você tem frequência aqui, você tem um espectro
de sinal, S tilde F, por exemplo, transformada de Fourier de um sinal, esse sinal é um pulso no tempo. Tem até aqui, digamos que você considere a sua frequência relevante, ou até aqui mais ou menos. Essa aqui seria a frequência maior, a frequência maior que eu tenho, F1, eu vou chamar assim. Você vai calcular esse lambda 1, que é o menor dos lambdas. A maior frequência é o menor dos lambdas. E é o menor dos lambdas que tem que ser muito maior ainda do que L para valer a teoria de circuitos para todo o espectro. Então esse é um ponto importante. A teoria de circuitos vale se o seu conteúdo espectral tem uma frequência limite, a maior frequência do seu espectro relevante, e produz ainda um lambda dentro do guia. Por exemplo, se for um cabo coaxial, é o lambda dentro do cabo coaxial, cujo tamanho ainda assim é muito maior do que o comprimento associado. No caso de ser vácuo, se você ainda considerar o vácuo, 60 Hz, qualquer um pode calcular aqui o comprimento de onda associado a 60 Hz no vácuo. Né? Simplesmente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, dividido por 60 segundo a menos 1, ou seja, Hertz. Isso aqui vai dar aproximadamente, é claro que aproximadamente é, se você lembrar que esse 3 é aproximadamente, se não dá exatamente 5.000 quilômetros. Olha só, em 5.000 quilômetros você tem um lambda completo. Essa é outra forma de enxergar. Se você congelar no espaço agora, ó, Z, se você congelar um comprimento de onda completo de 60 Hz, isso aqui continua para lá e continua para cá, um comprimento de onda completo de 60 Hz, de pico até outro pico, lambda, 5.000 quilômetros. No exemplo que a gente mencionou, o seu circuito, digamos, ele estaria aqui, ó, exagerando aqui em termos de tamanho, é alguma coisa que acontece aqui, indo de A até B, da ordem de 1 km, 1 quilômetro. Esse 1 quilômetro é muito menor do que 5.000 quilômetros. O que significa dizer isso? Que fazendo um zoom nessa região onde está o circuito, esta frente de onda aqui, ó, está passando pelo final do seu circuito. E esta outra frente de onda que está mais para trás, ela está passando pelo início do circuito. Só que as duas frentes de onda têm quase a mesma fase. Né? Então imagine agora por um outro prisma. O circuito tem um certo tamanho, tem um tamanho aqui, tem um certo tamanho assim, digamos. Esquece essa figura por um momento, tá? Você tem uma frente de onda passando aqui no início da região do espaço que você está analisando, uma frente de onda logo depois, outra e uma frente de onda no final. Se a diferença de fase, o delta de fase, entre esta frente de onda que já passou pelo circuito, está indo embora já da região do espaço em que você está analisando, que é onde tem o seu circuito, por exemplo, é a terminação do cabo, que seria o início do cabo, e a fase da frente de onda que está agora entrando no circuito, se essa diferença de fase ΔΦ for muito menor do que 2π, valerá a teoria de circuitos. Ou seja, esta fase claramente será diferente dessa, mas se essa diferença é tão pequena comparada com 2π, você quase que não consegue perceber a diferença de amplitude. Tá? É claro que toda essa onda varre o espaço, ela anda, né? A ideia de onda. Então veja, outra ideia, outra forma de você enxergar. ΔΦ é muito menor do que 2π, nós sabemos que o ΔΦ é, no caso aqui, você poderia pegar numa onda, a fase tem esta cara, elevado a I ômega t, é a parte de tempo, menos K vezes Z é a parte do tipo espaço. O ΔΦ entre Z igual a 0 e Z igual a L será ΔΦ, vou pegar em módulo aqui, K vezes L. E K é 2π sobre lambda. Então veja que novamente ΔΦ, que é 2π
L sobre lambda. Deixa eu apagar aqui, não fica uma confusão completa. Então aqui nós temos, ó, E elevado a ômega t menos kz. Essa é a fase da onda que está varrendo o espaço. Congela o tempo, a fase em z igual a zero é ena menos ikz. É menos kz, melhor dizendo. Menos k vezes zero, que seria zero, digamos. Esquecendo o tempo aqui, t igual a zero, também poderia ser. Em L, você vai ter um fator k vezes L. Então, seu ΔΦ vai ser dado por KL, em módulo, né? Em módulo seria isso. E o K é 2π dividido pelo comprimento de onda. E isso tudo tem que ser menor que 2π. Então, novamente, nós chegamos à condição de que L tem que ser muito menor do que um comprimento de onda para que valha a teoria de circuitos. Para valer a teoria de circuitos, significa que aquela frente de onda que está varrendo o circuito, na verdade eu tenho várias frentes, a que está no início do circuito e a que está já chegando no final, está indo embora, elas têm uma diferença de fase tão pequena que eu não consigo perceber diferença de amplitude. Ou seja, a onda é muito longa, essa frente aqui no espaço, essa frente de onda está varrendo, está andando para lá, claro, essa outra frente está andando para lá, essa outra frente está andando para lá, mas entre duas frentes de ondas que são distantes, o tamanho total do circuito, o L do circuito, a diferença de fase é tão pequena que esta amplitude é quase igual a essa. Então, esta parte do circuito está sendo influenciada por um sinal, seja de tensão ou de que quer que seja, que tem aproximadamente a mesma amplitude disso aqui. Aí você pode dizer, olha, no ponto A, que estou medindo a fonte, e no ponto B eu tenho, por exemplo, o sinal de tensão exatamente igual nos dois pontos. Então aí vale a teoria de circuitos. Agora vejam uma outra circunstância. Não vale a teoria de circuitos. Segunda situação. Tá? Não é válida a teoria de circuitos. Não sendo válida a teoria de circuitos, eu posso colocar como exemplo aqui f igual 1 GHz, é uma frequência na faixa das microondas. Tá? Suponha vácuo só para ficar simples aqui, então o lambda zero vai corresponder a C do vácuo dividido pelo lambda zero, isso aqui vai nos dar 30 centímetros. Tá? Se nós pegarmos um L aqui, ó, para a gente nem ficar muito grosseiro aqui, um L da ordem de 1 metro, você veja só, 1 metro já não é muito menor do que 30 centímetros. 1 metro é, na verdade, aproximadamente 3 vezes esse cara aqui. Imagine 1 quilômetro, que era do exemplo com 60 Hz. Aqui nós estamos falando de 1 metro. Então, por exemplo, entre ligar a fonte, tem a chave em t igual a zero, ela é ligada. Esse aqui é o ponto A. E o ponto B, que é onde eu meço o sinal em cima de uma carga, sei lá, pode ser uma antena, esse aqui seria a saída de um radiotransmissor, esse aqui seria uma antena, a impedância de carga é uma antena. O que eu vou ter? Medindo no osciloscópio isso aqui, função do tempo. Vejam só. Em A, digamos que seja uma senoide, né? Começa em zero, ligou a chave, começa em zero o sinal, e isso aqui vai produzir um ciclo completo. Eu estou medindo isso no osciloscópio. Esse aqui seria o canal A, certo? Seria a tensão, função do tempo no canal A. O que aconteceu? Bom, o período, esse período desse zero até o próximo zero aqui é o inverso dessa frequência. Esse período aqui é de 1 nanosegundo. Então, o período associado é da ordem de 1 nanosegundo. Olha, o atraso, ΔT, vai ser igual a L sobre o C do vácuo, né? Vamos pensar em vácuo aqui. É claro que eu teria que ter uma linha de transmissão cujo dielétrico tem epsilon relativo 1. Se fosse um coaxial,
esse atraso vai ser maior ainda, né? O menor atraso é com a velocidade da luz no vácuo, porque com qualquer outro meio material, um cabo coaxial, epsilon relativo é maior que 1, o índice de refração efetivo é maior que 1 e a velocidade de propagação v vai ser menor do que do vácuo. Então esse número vai ser menor do que c. Esse aqui é o menor dos atrasos com a velocidade da luz no vácuo. O atraso é ainda maior do que isso. Então vou ter aqui 1 metro dividido por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então eu vou ter 1/3 de 10 a menos 8, o que vai dar aqui da ordem de 3,33 nanosegundos. Ou seja, o atraso que eu tenho é 3 vezes e um pouquinho maior do que o período de uma oscilação completa. Então, nesta janela, eu nem vou enxergar que o sinal começou no ponto B. O sinal começou aqui em A, um ciclo. Nada chegou lá porque só passou um nanosegundo. Então, eu liguei a chave aqui, aqui eu já tenho sinal nesse ponto aqui, né? Passei do interruptor, ligou a chave, já tem sinal aqui em A. Em B, ninguém nem sabe o que aconteceu ainda. Por quê? Porque passou um nanosegundo, aqui já deu um ciclo completo e lá a onda não chegou. Vai passar mais um segundo, vai ter outro ciclo completo em A, vai passar mais um segundo, vai ter outro ciclo completo em A e nada aconteceu em B. Ainda nada foi visto em B, por conta do atraso. O sinal não chegou em B. Então, aquela premissa de que o que está em A, ligado por uma trilha condutora, é o que está em B, desprezadas as perdas, não é mais verdadeiro. O que está em A é um sinal adiantado no tempo de 3,33 nanosegundos. Na hora que você ligou a chave, eu já tive 3 ciclos e um pouco, e 1/3 de ciclo, né? Completos em A, e nada aconteceu em B. Então, rigorosamente falando, eu teria esse gráfico aqui, ó. E é isso. Em A, um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 1/3 de ciclo, lá vai dar em algum ponto aqui. Nada aconteceu. Isso aqui é A, nada aconteceu em B. Se a gente prolongar o tempo, aqui, ó, opa, A já teve 3 ciclos, o 1, né, daqui até aqui é 1, daqui até aqui 2, daqui até aqui 3, e mais um pouquinho. Opa, agora começou a acontecer alguma coisa em B. Ou seja, isso aqui, ó, é da ordem de 1 nanosegundo. Esse é o período do sinal. E isso aqui tudo é o atraso. É o oposto do que valia na teoria de circuitos. Então, daqui é, né, daqui até aqui, digamos. Esse é o atraso, que é, nesse caso do exemplo, 3,33 pontinhos nanosegundos. Então, a teoria de circuitos não vale mais. Quando o atraso começa a fazer parte, começa a ser importante, começa a se fazer presente, que é tudo que a teoria de circuitos joga para debaixo do tapete, ela mesma não vale mais. O que é que nós podemos fazer nessa situação? Bom, para poder usar ainda a teoria de circuitos, eu preciso começar a quebrar o sistema em pequenos fragmentos, em pequenos circuitos que tenham um tamanho ΔZ, digamos assim, muito menores do que o comprimento de onda. Mesmo que o comprimento total do circuito seja L, tá? Se eu começar a quebrar esse cara em um circuito ΔZ, de tamanho ΔZ, acoplado ao próximo, e fazer a análise pedacinho por pedacinho, localmente vale a teoria de circuitos. Mas para tirar a conclusão do mundo, globalmente falando, eu preciso ver o que vai acontecer, acoplando esse pedacinho com o próximo, e com o próximo, e com o outro, e com o outro, de alguma maneira levando em conta o atraso. E é isso que será feito quando, na próxima etapa, fizermos a dedução da equação do telegrafista. Tá?
Então, nesse momento, nós simplesmente falamos generalidades de linhas de transmissão. Eu sei que fui um pouco sucinto e mesmo assim o tempo acaba sendo pouco, mas também não sei o quão chato é ficar assistindo um vídeo via internet ou via computador. Então, o tempo é curto para ver tudo, mas ainda assim pode ser longo para você que está assistindo. Então, essencialmente, o que foi visto é isso, né? Generalidades de linhas de transmissão e mencionar por que, que a teoria de circuitos é falha. Né? A teoria de circuitos é falha porque não leva em conta o atraso. E nós podemos corrigir isso de alguma maneira. Então, note o seguinte: toda vez que você liga o interruptor para ligar a lâmpada, tá? Esquece o atraso eletrônico da lâmpada e tudo mais. Só pense no seguinte: o sinal eletromagnético que está levando energia até os terminais da lâmpada não é instantâneo. Você ligou a chave e a onda vai chegar até lá uma fração de segundo depois do momento em que você apertou o interruptor. Quanto? Por exemplo, na minha casa, de um interruptor qualquer até a lâmpada, tem um comprimento L. Frequência 60 Hz. O lambda é 5.000 quilômetros. Mas o L, digamos que seja 10 metros do interruptor. Então tem lá o interruptor, é a fonte aqui para você, o interruptor, você vai ligar o interruptor até a lâmpada, né? Agora não pode mais ser lâmpada incandescente, mas vamos fazer de conta aqui. Então, para você ligar aquela lâmpada que está lá no qualquer ponto da sua casa, digamos que tenha entre o interruptor até lá, uns 10 metros de cabo. Não sei se isso é razoável, creio que sim. Você ligou a chave, a lâmpada só vai saber que nos terminais está chegando energia para que ela seja acionada um ΔT depois. Quanto é esse ΔT? Quanto é esse ΔT? É 10 metros dividido por, se você desprezar qualquer outro efeito de dielétricos presentes e tudo mais, aproximadamente a velocidade da luz no vácuo. Isso aqui vai te dar da ordem de 3 vezes 10 a menos 8, aproximadamente 3 vezes 10 a menos 8, ou seja, 30 nanosegundos. É isso que vai demorar para o sinal chegar até lá. 10 sobre 3, um fator aproximadamente 3, 10 a menos 8, ou seja, 30, 10 a menos 9, um pouquinho mais que isso, nanosegundos. Mas comparativamente com os 16,667, já arredondando a última casa, milissegundos, que é o período de um ciclo completo, esse atraso completamente desprezível para todos os fins. Mas você não pode esquecer que esse atraso existe. E o que a teoria de circuitos está fazendo é dizer, eu não vou considerar isso aqui, para mim isso aqui é desprezível para todos os fins. Só para finalizar aqui, eu vou comentar um detalhe muito interessante, tá? Muita gente acha que a energia eletromagnética, ela vai do ponto A, digamos que você tem uma estação de energia aqui, que você pode ligar ou não uma chave. Então, esse aqui é um ponto A e vai chegar num ponto B. Poderia ser da usina até a residência de alguém, né? Isso aqui é uma carga. Da usina até uma cidade, isso aqui seria uma carga muito grande em termos de circuito elétrico. Esse circuito já é gigante. Mas digamos que aqui seja um ponto A, um Z igual a zero, e aqui é um Z igual a L. Isso aqui pode ser da ordem de uns poucos metros ou quilômetros. Tá? Muita gente acha que a energia, para chegar de A até B, ela anda por dentro do condutor através dos elétrons. E isso aí nada mais falso. Tá? A energia eletromagnética ela é transportada pelo meio dielétrico, melhor dizendo, através do meio dielétrico. Então aqui vão ser estabelecidos campos eletromagnéticos. Então tem um campo elétrico aqui, um campo magnético que vai ser dado por certas condições de fronteira entre meios materiais, etc.
Mas quem está transportando energia é a onda no meio dielétrico. Toda a parte da energia que entra para dentro dos condutores metálicos é energia perdida, porque essa energia, essa onda entrando dentro do condutor, ela vai colocar elétrons em movimento que vão sofrer aquecimento por colisões, etc., efeito Joule, e isso vai representar perdas na propagação. Então, idealmente, o meio condutor ideal é aquele que não deixa a onda entrar dentro dele. Então, toda onda, todo sinal, toda energia tem que estar dentro do dielétrico. Um metal real é aquele que deixa um pouco entrar para dentro dele de energia eletromagnética. E, nesse caso, produz aquecimento, produz perdas. Essencialmente isso. Se você quiser, você pode fazer a conta, considerando a velocidade de deriva de um elétron em um metal típico. Isso vai dar da ordem de centímetros por segundo, ou alguns poucos centímetros, ou alguns metros por segundo. Creio que é da ordem de centímetros por segundo. Só que nós sabemos que a informação, a energia se propaga com a velocidade da luz. Se você tiver, por exemplo, condutor e ar aqui. Então, evidência empírica é que a energia se propaga através do ar. Isso muitas vezes foge à nossa compreensão mais cotidiana no uso da teoria de circuitos. Mas o fato é, existe um vetor, que também é parte integrante da teoria eletromagnética, será visto adiante, chamado vetor de Poynting. Esse vetor ele é dado pelo produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético, instantaneamente falando, e é esse vetor o responsável pelo transporte de energia e se dá majoritariamente na região do dielétrico. O que entra para dentro dos metais, o que entra na ideia de que haja uma condutividade do meio é perda. Eu posso pensar da seguinte maneira: condutividade significa que tem carga livre na presença de um campo elétrico e magnético vai entrar em movimento. Esse movimento está considerando embutido dentro dele energia cinética. Essa energia cinética foi roubada de alguém. E de quem foi? Da onda que está andando nessa estrutura. Então, antes que alguém diga, mas então, para que o metal? Não serve para nada, se a energia não está dentro dele. Tá? Antes que alguém diga que não serve para nada, é importante notar o seguinte: os meios metálicos que formam a sua estrutura, eles vão impor condições de contorno. É para isso que eles existem. E aí eles definem aonde a onda vai existir, formando, no caso do cabo coaxial, por exemplo, o guiamento. Olha, a onda pode existir aonde? De A, que é o raio do condutor interno, até B, que é o raio da malha, dentro desse dielétrico, e em nenhuma outra região do espaço. Num caso de uma linha de transmissão sobre um plano de terra, ele te diz, olha, campo eletromagnético exista nesta região aqui, ó. Tem que zerar o campo, ou tem que ser nulo o campo dentro do condutor aqui, seja do condutor de cima da região de elétrica aqui, a partir de uma certa altura H, a partir do plano de terra, e aqui para dentro do condutor também tem que ser zero. Então, os condutores, essencialmente, eles impõem condições de fronteira. Eles dizem o seguinte: campos tangenciais à superfície condutora tem que se anular. E dentro do condutor o campo tem que ser zero. Então, basicamente, dada uma superfície condutora, lá dentro, se o condutor for ideal, lá dentro o campo é zero. E para fora ele sempre tem que ser perpendicular à superfície. Tá? Então, os condutores eles são fundamentais. São eles que o arranjo geométrico que se faz com eles que impõe as condições de contorno que vão te dar os modos de propagação daquela estrutura. Mas a energia se propaga no dielétrico de permissividade dielétrica epsilon relativa. Então, num cabo coaxial, a energia está sendo transportada dentro, tipicamente, do polietileno. Numa linha de transmissão no ar, a energia está sendo transportada no ar. E assim vai.
Bom, encerramos aqui. A próxima será para que a gente fale da equação do telegrafista.